Aquela aula primeira dos bichinhos, é que eu já repito. A gente viu os exemplos de cada um dos animais, os filos, e hoje vocês vão ter uma amostra disso, quando eu falar dos diferentes animais e suas diferentes características. Mas ainda aqui, ó, respondendo uma última perguntinha sobre plantas, da aula que a gente acabou de sair. O que acontece para gerar os esporos para eu copiar? Então, ó, tem o gametófito da briófita que a gente viu, né? Tem os órgãos masculino e feminino que produzem os gametas masculinos e femininos. Aí os gametas vão fecundar e originar dentro do gametófito o esporófito, que produz os esporos por meiose, que vão cair no chão, formando novos gametófitos. Tá? E aí o ciclo se reestabelece. Tá bom? Então, só para terminar a sequência de perguntinhas de plantas aí. Mas vamos ao tegumento, né? Tegumento ou sistema tegumentar, é que eu acho feio esse nome, sistema tegumentar, é o sistema de revestimento do corpo, tá? Quando a gente julga o sistema de revestimento do corpo, geralmente você faz menção a quem? Qual a principal estrutura de revestimento do seu corpo? A pele. E a pele, ó, ainda bem, pessoal acertando aí. E a pele, ela é um tecido, um órgão, um sistema. O que é a pele? É um órgão. Então, se a pele é um órgão, ela é formada por vários tecidos, não é? Agora, isso forma um órgão do sistema tegumentar. Me dá um outro órgão do sistema tegumentar, do sistema de revestimento. Você falou só a pele, mas um sistema é formado por vários órgãos. Unha é órgão, pelo é órgão, tem escamas nos outros animais, são órgãos, não é? Então, que bom, né, que vocês tiveram essa visão. Só espera aí que tá apitando aqui que vai acabar a bateria. Ai, deixa eu pôr o carregador. Meu Deus. Eu esqueci de pôr. Pronto. Tá carregando agora. Ufa, não vai acabar, tá? Então, o tegumento é um sistema formado de todos esses órgãos aí. Um pelo é órgão, ó. Aqui, ó. Vários órgãozinhos. Bonfim tem pouco. Então, esses órgãos todos formam o nosso sistema e o que dá para a grande variedade de bichinhos funções relativamente diferentes para esse sistema, tá? Então, de cara, já enumerei algumas dessas funções aqui, né? Então, você tem a grande função de proteção, né, desse sistema de revestimento externo do nosso corpo. E aí, quando a gente fala proteção, é proteção mecânica, né? Proteção mecânica. Proteção contra desidratação, né? Ou hidratação excessiva, ganho ou perda de água. Proteção contra os raios ultravioletas, né? Proteção biológica contra os agentes patogênicos, né? Causam doenças. Então, é o que mantém a integridade do nosso corpo em relação ao meio externo, tá? Em alguns animais, a gente acha outras funções do tegumento como locomoção, tá? Ah, professor, como assim? As escamas de um peixe, as penas de uma ave são estruturas do tegumento que favorecem a locomoção delas, né? Identificação de espécie. Então, você tem aqui uma função, eu chamo de função estética, porque, tipo, não se o indivíduo é bonito ou feio, né? Não se a estética não se ser bonito ou feio, mas identificar quem é masculino e feminino. No caso dos animais, aí, como as aves, você tem colorações diferentes. Pega os mamíferos, um leão, por exemplo, a juba do leão identifica o macho, né? Ou os cornos de alguns animais. Eu gosto de comentar, né? Qual que é a diferença de chifre e corno? Aproveita enquanto você responde, eu vou responder a pergunta aqui, ó. A gente vai voltar nos grupos aprofundando? Sim, nós vamos ver um por um em detalhes, tá? Depois que a gente fala dos sistemas. Qual que é a diferença de chifre e corno? Os dois podem ser para se defender. Tanto o corno quanto o chifre. Faz assim, então, ó, me dê exemplo de animal que tenha chifre.
Boi, touro, é corno. Vaca é corno. Veado é corno. Rinoceronte é corno. Cervo é corno. Vocês só estão falando corno. O corno, sabe o que que é? O corno é uma estrutura do tegumento. É uma unha cônica. Quando tira, cresce de novo. Eu tenho um amigo que se encaixa bem. Que sacanagem, tá? Sabe quem que tem chifre? Vocês vão me bater? Ainda bem que a gente não está presencialmente aqui. Girafa. Mas como girafa? A girafa não tem aquele negocinho na cabeça assim? Aquilo é um chifre. O que que é chifre? É uma projeção óssea. Chifre é do esqueleto, corno é do tegumento, tá? Função de ataque e defesa. O elefante ali é dente, né? Não cresce de novo, é o dente dele, né? As presas. Unicórnio. Ó, não fala, tem uma pessoa aqui. Unicórnio existe. Os caras moram em Nárnia. Vamos ver todo o sistema depois de retornar aos grupos? Sim, né? Galha? Como assim galha? Ah, você está falando dos servos, tem aquele monte, do alce e tal. Então, a maioria é tudo corno, tá? Quem nunca foi corno, o chifre não protege. Que horror. Rinoceronte é corno, é uma unha cônica. Tanto que tem uma estratégia que o pessoal usa lá nas áreas de proteção de rinoceronte, que tá, é meio estranha essa forma de você evitar, que os caras, quando vão fazer isso lá com o rinoceronte, eles cortam tão rente a pele que arranca, que ele vai sangrar até morrer. E aí, nessas reservas de proteção ali no Serengeti, os caras estão cortando só a parte de cima, porque ela vai crescer de novo. Para que ninguém, o cara chega lá para e não vai matar o rinoceronte, porque não vai conseguir roubar, né? Mas isso gera um problema, né? Porque o corno desses animais aí, ele vai, como que a gente fala, ele vai dar para ele uma posição social dentro do grupo, né? Definir quem é o alfa e tudo mais. Então tem uma questão comportamental, tá? Então a diferença de corno e chifre é que corno é a estrutura do tegumento e chifre é a estrutura esquelética, tá? Tem alguns animais, eu acho que a rena também tem chifre, tá? Que é uma estrutura esquelética, mais resistente. Eu não tenho certeza, porque assim, nos outros animais de região fria, tipo um cervo, por exemplo, passa sangue por esse corno. E aí o que que ele faz? Ele derruba durante o inverno para não perder calor, tá? Olha os caras, só pergunta dúbia. Sei não, esse negócio de status aí. Agora, tem uma função na pele que é a função mais importante, que eu sempre deixo para o final, porque a gente vai fazer uma discussão maior em relação a isso, que é o seguinte, ó. Todos os sistemas... Então, de novo, ó, o corno é uma estrutura do tegumento e o chifre é uma estrutura esquelética, tá? Exatamente. E a relação, Lara, é essa mesmo, é mostrar a dominância. Ah, pode ser. É que, por exemplo, a girafa não tem chifre e aquilo lá não machuca, né? Dá uma pancada. Elas brigam dando cabeçada uma na outra, mas não chega a perfurar, machucar nem nada. Tem outros animais piores, que tem corno ao invés de chifre. Que é a proteção térmica. Ó, vamos criar uma ordem para a gente estudar os sistemas, tá? Todo sistema, você vai ter que conhecer o sistema, as funções do sistema, a classificação do sistema, tá? E o funcionamento. Então, esses 4 itens que vocês vão estudar para cada um dos sistemas daqui até agosto. Daqui até agosto a gente vai falar de sistema, tá? Qual o sistema, as funções do sistema, a classificação desse sistema, quando tiver, e como ele funciona, tá? O sistema tegumentar, ele funciona de diversas formas, porque depende de estruturas específicas para cada animal. Agora, a classificação ela é fácil.
Ou o bichinho é endotérmico, ou o bichinho é ectotérmico, tá? O pessoal chama de exotérmico também, tanto faz. Então, vou por aqui, ó. Ou ele é endotérmico, ou ele tem exotermia. Endotermia significa que a temperatura vem de dentro. Então, o animal tem temperatura constante. E exotermia significa que a temperatura vem de fora. Então, a temperatura varia com o ambiente, tá? Mas daqui a pouco a gente fala mais isso. Separei antes algumas estruturas de alguns animais para a gente ver a diferença dos tegumentos, né? Então, os peixes têm lá as suas escamas, tem glândulas mucosas, então você não vai achar o peixinho, uma boa parte deles, para que você pegue ele escorregadio e tudo mais. Essas escamas têm diferentes formatos, né, para proteger. Aí tem uma pergunta aqui. Por isso a questão dos cervos quebrarem os ossos no frio. Não, isso, quebrarem os cornos no frio para não perder calor. Isso. A gente já vai para essa calorimetria daqui a pouco. Você vai achar estruturas específicas aqui. Se você analisar o tegumento dos anfíbios, né? Um sapo, rã, perereca. Então a gente acha lá, a pele é mais úmida, mais fininha, é menos impermeável, não tem lá uma substância chamada queratina. A queratina impermeabiliza a pele. Tem muitas glândulas, tem respiração pela pele. Então a pele tem que ser mais delicada, uma pele tem que ser mais fininha, porque ele consegue respirar por ela. Ah, então o tegumento serve para respirar? Em alguns animais, sim. Tá? Aqui, fotinho de perereca. O sapo do azul aqui, o sapo do filme do Avatar. Outros animais, como os répteis, por exemplo, têm a pele que a gente chama de cornificada, né? Que é uma pele mais grossa, cheia de queratina, né? Isso forma escamas, garras lá nos crocodilos, nas tartarugas. Você tem lá o bico da tartaruga, né? Que sacanagem matar o sapo jogando sal, mas é por isso mesmo, né? É por isso, porque a pele é bem fininha. Então, só para você ter uma ideia de como que essas estruturas, esses órgãos do tegumento são, como posso falar, são bem específicos, né? Tem funções específicas em cada um dos grupos. Eu não vi ave, cadê as aves? Tinha ave aqui. Ah, tá aqui, ó, as aves. Uhum. Ah, mas eu sei por que eu separei. Esses bichinhos que nós vimos, tá? Então, aqui, ó, os répteis, os anfíbios, os peixes e todos os invertebrados. Então, vamos lá, da aula passada. Eu ia falar briófita, não. Esponja, porífero, quinidário, plateuminte, nematelminte, anelídeo, artrópode, molusco, equinodermos, peixes, anfíbios e répteis, a maior parte deles são todos pecilotérmicos. Esse nome, repare que eu usei 3 nomes diferentes, né? Então, pecilotérmico, tá? É a mesma coisa que exotérmico, que eu já escrevi, e é a mesma coisa que ectotérmico. O pessoal usa esses 3 nomes. Exotermia, exotérmico, ele usa pecilotérmico e ectotérmico. É a mesma coisa, são 3 nomes diferentes para a mesma coisa. Nesses bichinhos, a temperatura do corpo vem de fora, a temperatura varia com o ambiente. Então, o que eles têm? Eles têm um metabolismo mais baixo. Quando a gente fala em metabolismo, metabolismo é o conjunto das reações químicas. Vamos traduzir assim, ó. É o gasto energético, tá? Então, esses bichinhos gastam menos energia. E para poder fazer suas atividades, ele tem que esquentar o corpo. Então, ó, pega um jacaré.
Passa naquele de sexta-feira lá, no negócio na Globo à noite, eu esqueci o nome do programa, que passa lá, toda vez os caras estão no Pantanal, impressionante. Vai falar de bicho, vai falar de jacaré. Então, o jacaré, quando começa a raiar o sol, né, começa a esquentar o ambiente, ele sai da água e fica ali parado, se esquentando. Quando ele está quente, não sei o nome, ele entra na água para caçar, para comer. Só que a água está mais gelada, ele vai esfriando, ele fica mais lerdo e sai de novo. Né? Aí ele vai esquentando e entra na água para comer e esfria o corpo. Durante a noite, ele se esconde na água. Por quê? Porque o calor específico da água é maior que o da areia de fora d'água. Lá na física se aprende lá Q igual a mc delta T. Então a areia esquenta e esfria muito rápido, mas a água demora para esquentar e demora para esfriar. Então ele passa a noite dentro da água escondidinho, porque está mais quentinho do que fora d'água. Então esses bichos, eles ficam jogando com o ambiente se ele tem essa capacidade. Tá? Porque você fala assim, um porífero, não faz diferença. Um animal aquático não faz diferença, porque a temperatura ela é sempre a temperatura da água, não varia muito. Né? São poucas variações em graus na água do mar. Tá? Então, esses bichinhos, eles têm que jogar com o ambiente, eles têm que ficar procurando onde se esconder, onde é, tal, para não... para ter o seu metabolismo, para ter o gasto energético. Mas eles gastam muito pouca energia. Tá? Nós, os mamíferos e as aves, nós somos endotérmicos. Nosso corpo tem que ficar a 37 graus. E não tem jeito, a gente está sempre perdendo calor, né? Então a gente tem que sempre produzir calor. Ou o contrário, se a gente está numa região muito quente e ganha calor, a gente gasta energia para perder o calor excessivo. Então a gente sempre tem uma taxa metabólica mais alta, a gente tem sempre um gasto energético mais alto. Por isso somos animais que temos que comer constantemente e não é uma justificativa por eu ser gordinho. Gordinho é apelido. Né? Agora, esses bichinhos não. Quando você vê uma reportagem e fala, a cobra comeu uma capivara, mano, sabe quanto tempo vai demorar para ela comer de novo? 1 ano e meio, 18 meses. Ela pegou a capivara, ela vai ficar 1 ano e meio sem comer. Vai demorar uns meses para ela fazer a digestão e o resto ela tem energia pra caramba. Tá? Quando você vê aquele filme Anaconda da vida, que a cobra sai correndo comendo todo mundo, é mentira. Até porque ela não é tão rápida e tão ativa assim. Tá? Esses bichinhos que a gente vai ver agora, que são as aves e os mamíferos, são os únicos endotérmicos. Tá? Endotermia significa que a temperatura é constante. Então, esses caras estão sempre comendo, sempre ativos. Falando de cobra, por que elas trocam de pele? Porque ela vai crescendo, o corpo cresce, mas como a pele é grossa, queratinizada, a pele não cresce junto, ela vai rasgando. E aí, num determinado momento, ela troca, tá? Quando ela está crescendo. Ela não troca para crescer, ela troca de tanto que ela cresceu, ao contrário de outros animais, tá? Então, ó, as avezinhas tem as... Sim, eu vou colocar tudo com as anotações, não se preocupe. As aves têm as penas, né, a capacidade de voo, tem os bicos e a maior diversidade de estruturas, né, além, lógico, daquelas aves que são predadoras, né, que tem as garras, você vai achar glândulas, como a glândula uropigiana, que é essa glândula aqui que fica no pontinho da cauda aqui, ó. Tá vendo esse bichinho aqui do lado esquerdo embaixo, esse pombo diferente aqui? Ele está apertando a glândula, ela está soltando uma gordura, um óleo, e ele vai passar pela pena para impermeabilizar a pena, né? Para não ficar molhado, tá? Para não encharcar. Então, estruturas do tegumento das aves. E dos mamíferos, né? Então, no nosso grupo, pelos, né? Não se esqueça, os pelos são estruturas só dos mamíferos, glândulas sudoríparas sebáceas e mamárias, né? A gente está falando de mamífero, mamífero tem glândula mamária. Deixa o morceguinho aqui, meu morceguinho tá de boa. Tá falando do Covid, né? O pessoal acha, né, que assim, alguém foi lá, comeu um morcego e pegou Covid. Não precisa ser assim, comer um morcego e pegar Covid. Às vezes, sabe o que foi?
um morcego das frutas, ele foi lá, comeu uma fruta, e essa fruta caiu. Aí foi uma criança lá, comeu a fruta que o morcego comeu e pegou a doença. Você não precisaria ter comido o morcego, sacou? Pode ser que a doença tenha sido transmitida pelas fezes do morcego, que o pessoal usa como adubo na agricultura em alguns lugares da África. E aí você comeu sem lavar direito, e aí você pegou a doença, sacou? Todo mundo fala, aí vem aquela foto da sopa de morcego. Não é assim, moçada, não é assim. Tá? Quer dizer, não sei se foi, mas não precisa ser. Tá? O ebola, por exemplo, veio também dos morcegos, mas uma fruta, né, que o morcego comeu e cuspiu porque não estava boa, alguma criança foi lá, pegou no chão e comeu, pegou a doença. Então não precisa ser contato direto com o animal, tá? Então precisa ver tudo isso. Como é que ele contaminou o animal? Vocês sabiam que esses morcegos que a gente fala, são os morcegos hematófagos que chupam sangue e tal? Sabia que no mundo inteiro só tem 3 espécies de morcego que lambem sangue? Ele não morde. O morcego pega animal que está machucado, principalmente na pecuária, animal no pasto que está machucado, ele chega lá, ele lambe o sangue, se alimenta e vai embora. Nenhum morcego vem, filme de Drácula, gruda em você, chupa seu sangue. Isso aí não existe, não existe. Eles só vão, os hematófagos, né? Que são os que chupam sangue, são só 3, só de todas as variedades. Eles só vão em animais que já estão machucados. Vixe, o cara misturou tudo agora. Então, né, um animal que comeu morcego provavelmente foi um felino, um canídeo, alguma coisa assim. Mas não dá para saber. Vamos esperar. Agora, os morcegos hematófagos são uma coisa legal, trocando o assunto aqui, né? Eles, por exemplo, não são todos que conseguem se alimentar numa sociedade, né? Vários morceguinhos. Então, eles pegam, eles lambem o sangue, engolem o sangue, e aí, quando eles voltam para a caverna deles, os que não conseguiram se alimentar pegam o sangue regurgitado dos que conseguiram se alimentar. Papo bom para antes de um café daqui a pouco, né? Mas eles têm essa capacidade. Em quantidade, não, são pouquíssimos. São pouquíssimos, tá? Mas, ó, vamos dar uma olhada na nossa pele aqui, ó, tá? Ai, cadê? Tubos amarelos? Vou chegar lá. Tá aqui no desenho da pele, né? Oh, meu Deus. Eu queria ficar com os dois abertos aqui. Então, ó, aqui a gente tem, do seu lado esquerdo, o esquema da pele do órgão. E do lado direito, a gente tem um corte histológico, né, no microscópio da pele humana, tá? Tecnicamente é para ser a mesma coisa, só que lógico que no desenho fica muito mais fácil. Então, a nossa pele, o nosso órgão pele, ele é dividido em 3 partes. A parte mais externa, que é a epiderme, que é essa parte mais grossa aqui, ó. Tá vendo? Não tem o cravo aqui. Então, tem as células. Cadê o apontador laser point? Ó, aqui. Tá aqui, ó. Tem as células da epiderme, tá? Essas células vão aparecendo por mitose, elas vão se dividindo. E aí, quanto mais distantes elas estão da derme, menos alimento elas têm e acabam morrendo. E aí, quando morre, elas deixam só a queratina na superfície da sua pele. Tá aqui, ó. A camada queratinizada, a camada impermeável, tá? Lá embaixo tem a hipoderme. Aqui a gente não tem a hipoderme nessa forma que está aqui no desenho. A hipoderme aqui embaixo, queridos, ó, são essas células mais esbranquiçadas aqui, ó, que é uma camada de gordura. A gente acha na hipoderme o tecido adiposo, tá? Esse tecido adiposo é responsável, por exemplo, pela manutenção da temperatura, o isolante térmico. E na derme a gente acha os vasos sanguíneos, os folículos pilosos, os músculos que vão, né,
dá aquela sensação de calafrio nos pelinhos, vai ficar tudo eriçado. Aqui na derme que a gente vai encontrar os receptores que a gente tem de dor, de calor, de frio, de pressão. Então, tem vários receptores nervosos aqui, tá? A parte vascularizada é a parte da derme. Isso, alguém fez uma pergunta típica de vestibular que eu ia perguntar para vocês, alguém fez, parece que a gente combinou. Quando a gente faz uma tatuagem, aonde que ela chega? Na epiderme, na derme ou na hipoderme? Isso, ela chega na derme. Por quê? Porque essa parte que é a epiderme, as células vão saindo e vão morrendo. Ela vai descamando e se regeneram. Então, senão você perderia, fura tudo. Ah, vai até o músculo, não. Senão você perderia a tatuagem se ela ficasse só na superfície. Então, a tatuagem vem aqui, ó. Vem na derme, que é basicamente formada por tecido conjuntivo, tá? Basicamente formada por tecido conjuntivo, que vai nutrir os outros, inclusive. O cara queimou a mão, como é que é? Não entendi. Ah, pera, vocês falaram muito rápido, eu perdi. É, uma vez eu vi o cara que queimou a mão e tinha tatuagem. Sangue preto é tatu? Como assim? Ah, que medo. Aí ficou com as cores vivas. Isso, ó. Onde tem mais atrito, ela vai, por exemplo, onde a gente mexe mais, ela tem mais atrito. Então, o tecido da epiderme, naturalmente, a gente troca. Isso, ok. A derme, não. Mas se ela se mexe muito, lá dentro, o tecido conjuntivo, ele se mexe muito, a tinta acaba sendo diluída pelas células. Por isso que você tem maior fricção, né, maior atrito. A tatuagem, ela desbota mais rápido. Né? E onde tem menor atrito, ela fica mais lá. Tá? É, tem alguns lugares que ela até some. Quando você fura a pele para fazer um exame, ela fica meio esverdeada, como se fosse um hematoma. Por que isso acontece? É um hematoma. A hora que você furou aqui, vazou sangue nos tecidos e fica a marca do sangue que vazou. Ah, não, aí não, né? A gente vai fazer. Você pensa numa escalada, por exemplo. Na palma da mão seria a pior coisa. Né? Na palma da mão seria a pior coisa. Deixa eu ver. Ó, essa pergunta é uma outra pergunta interessante também, boa. Queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau atingiu a epiderme. Segundo grau atingiu a derme. Terceiro grau atingiu a hipoderme. É isso mesmo. Tá? Assim que a gente diferencia as, é, as queimaduras. A espinha fica aqui, ó, dentro da glândula sebácea, que é esse cano aqui que o pessoal está falando. Então, aqui fica aprisionada o sebo, né, formando a espinha. Nossa, essa foi horrível, não vou nem repetir. Bom, esses bichinhos, os mamíferos e as aves, são os endotérmicos, que têm um metabolismo alto, fica produzindo calor, tá? E aí a gente consegue analisar isso de algumas formas, ó. Sim, sim, gente, eu sempre posto as aulas lá no Class, tá? Tá lá, o link da aula e a apresentação. Mano, tá com alguma coisa, um pau aqui no meu computador. O chat, a tela do chat fica na frente da apresentação. Eu tô pondo pro lado. Agora resolveu. Então, ó, vamos analisar esses dois bichinhos aqui, tá? Camundongo, a retinha aqui, ó. E o lagarto em relação à temperatura ambiente, tá? Então, a temperatura do corpo. Das aves e dos mamíferos, camundongo mamífero, a temperatura do corpo é constante, ó. Independente da temperatura ambiental. Agora, dos outros, tipo um lagarto, por exemplo, né, e todos os outros que não são aves nem mamíferos,
você tem que a temperatura do bichinho varia com o ambiente. Como que isso se reflete na taxa metabólica agora, no gasto energético, aqui no gráfico B? Nos animais que a temperatura varia com o ambiente, quanto maior a temperatura, maior a taxa metabólica dele, ou seja, mais ativo ele fica. Tá? Vai, olha o chat aí, presta atenção não. Agora, os mamíferos, ele tem um menor custo energético quando a temperatura do corpo dele está próxima da temperatura do ambiente, está próxima de 30 graus. Se lá fora começar a esfriar, o que vai acontecer? Ele vai gastar mais energia para produzir mais calor, porque o nosso corpo vai perdendo calor. Ou, se aumentar aí de 32 graus, 31, 32 graus, ele também vai gastar mais energia para liberar o calor, para esfriar o corpo. Então, o gasto energético ideal é quando a temperatura do ambiente está por volta dos 30 graus. Se tiver muito frio ou muito quente, nós gastamos mais energia ou para esquentar ou para esfriar o corpo, tá? Isso, ó. Por isso que a gente fica mole no calor. Quando está calor, o seu corpo está disponibilizando energia para resfriar o corpo. E aí você tem moleza, exatamente, né? Você não quer ficar tão ativo, porque a atividade vai acabar esquentando mais o nosso corpo, tá? Então, o que vai acontecer? Quais são as adaptações que podem acontecer no nosso corpo em relação a essas temperaturas, tá? Quem controla isso é o hipotálamo, que fica no cérebro. Essa parte aqui não tem no material de vocês. Explicar de novo aqui o gasto energético. Então, ó, os mamíferos e as aves mantêm a temperatura constante, 37 graus. E os outros animais variam a temperatura corpórea de acordo com o ambiente. Se está quente, ele está quente. Se está frio, ele está frio. Tá? Agora, quando você pensa no custo energético, as aves e os mamíferos gastam menos energia quando se mantém a temperatura do ambiente por volta dos 30 graus. Por quê? Porque se tiver muito frio, você vai perdendo calor para o ambiente, seu corpo tem que produzir calor. Então dá até tremedeira. O que é a tremedeira? É a contração muscular e o atrito do músculo gera calor, tá? E quando está muito quente, a gente gasta mais energia, só que para esfriar o corpo. Agora, os psilotérmicos não, né? A taxa metabólica aumenta com a temperatura do ambiente. Ó, a questão do sapo na panela de água quente, não. Ah, não. Por quê? Porque ali ele só fala assim, o sapo, ele é psilotérmico. Então, se ele estiver no ambiente frio, ok, tá frio. Se estiver no ambiente quente, ok, tá quente. Agora, se você colocar um mamífero na água muito quente, a gente sente o calor e sai fora, e pula. Agora, se essa mudança de temperatura ela não for abrupta, você consegue se adequar a essa alteração de temperatura. E aí você acaba cozinhando o animal, tá? Moçada, dá uma segurada nas brincadeiras no chat aí, tá? Senão eu perco aqui as perguntas. Já parar. Esse negócio do calor tem a ver com quem tem pressão baixa passar mal por conta da energia gasta? Ó, aqui é o seguinte. Se a sua pressão é baixa, significa que o vaso ele está dilatado, tá? E aí a pressão diminui, o fluxo de circulação diminui e você passa mal. Agora, na pressão alta, pode acontecer a vasoconstrição. O vaso fica menor. E aí a pressão lá dentro aumenta. Então, tem várias questões, não muito em relação à temperatura externa, tá? Mas em relação ao calor do corpo. Por que ficamos mole no calor, então? Só recapitulando essa pergunta. Porque está mó quente, o seu corpo está disponibilizando energia para esfriar. E aí menos energia para os músculos. Então você não quer fazer atividade, você fica mole. Tá? Isso, ó, o metabolismo dos ectotérmicos é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais ativo ele fica. Lembra do jacaré tomando sol. Tá? Então, só para terminar, aqui já está estourando o horário. Ó,
quando a gente quer aumentar a temperatura do corpo, porque você está num ambiente frio, então nosso corpo costuma tremer, tá? Tremer, e aumentar o metabolismo, gastar mais energia, porque parte dessa energia se torna calor. Vai acontecer, por exemplo, o pelo se eriçar, o pelo esticar, comprimindo a glândula sudorípara, para a gente não perder água. Porque ao perder água por suor, o nosso corpo esfria. E agora eu estou no frio, então eu quero esquentar o corpo, então eu vou reter essa água, tá? Se está muito frio, os vasos sanguíneos na superfície da pele perdem calor mais rápido. Então, o que eles fazem no frio? A vasoconstrição, eles diminuem o fluxo sanguíneo para você perder menos calor. Agora, tudo isso acontece ao contrário no ambiente quente. No ambiente quente, você tem a vasodilatação para o sangue chegar na extremidade e o calor ir para o ambiente. Você tem a glândula sudorípara soltando o suor, eliminando parte do calor junto com a água. Mas, no final das contas, o que é importante é que tanto no ambiente frio quanto no ambiente quente, o nosso corpo está gastando mais energia. Ou para esquentar, que não estão pondo no chat aqui, ou para esfriar. Tá? Um último fator. Não me xinga, não sai correndo. Um último fator, ó, depois do exercício a gente faz semana que vem, que também tem relação com o gasto energético, é a superfície do corpo. Aqui, ó, mais uma vez, é a segunda vez que eu falo isso hoje, queria que vocês lembrassem lá da física dessa forma, ó, Q igual a M C delta teta, tá? Ó, a quantidade de calor de um corpo depende da massa dele. A hora que você pega a massa de um musaraño, que é um mini ratinho, vamos pegar do ratinho, que é mais fácil, ó. A massa do ratinho é mais baixa, é menor. Então, a quantidade de calor que ele tem também é menor. Agora, um elefante, ele tem a massa muito grande. Então, a quantidade de calor que ele tem é muito grande. Então, o ratinho, ele gasta muito mais energia do que um elefante. A taxa metabólica do rato é maior. Você pode fazer essa comparação pegando um bebezinho recém-nascido. Ó, um recém-nascido tem massa pequena, então a taxa metabólica dele é maior, tá? A massa é pequena, então ele tem pouca quantidade de calor. Por isso, mesmo no verão, você tira um bebezinho na maternidade todo encapuzado, todo cheio de cobertorzinho. Tem que tomar cuidado para não ficar muito, mas você protege ele bem do tempo. Aí você fala, ah, mas está calor. Não, mas ele está a 37 e está perdendo calor. Se tiver 36 aqui fora e ele tiver 37, ele está perdendo calor. E a quantidade de calor dele é pequena porque a massa é pequena. Você já viu a respiração de uma criancinha dormindo? Mano, a gente não consegue fazer igual. Por quê? Porque assim, ó, parece que ele está ofegando. Lembrando que a respiração tem tudo a ver com a produção de energia, tá? Agora, vai para outro extremo, vai lá para o elefante. Né? Então, o elefante tem uma quantidade de calor grande, então ele não precisa, ele mantém esse calor com maior facilidade. A massa corpórea dele retém temperatura, tá? Então, essa é a relação que a gente tem com o custo energético e o tamanho do indivíduo. Ó, os alimentos e vitaminas, nenhum deles diretamente vai interferir na produção de calor em específico, tá? Então, o interessante é você comer. É lógico, quando está frio, o seu corpo está gastando energia, o nosso cérebro, ele busca alimentos calóricos. Então, no frio, você vai pensar numa feijoada, você vai pensar num fondue de chocolate, você vai pensar nos alimentos ricos em lipídios. E no verão já não, né? Ah, vamos comer aquela feijoada, tá 40 graus, você fala, não, não vai rolar, né? Então, o nosso corpo, ele vai buscar alimentos mais calóricos no inverno. Só não falaram para o nosso cérebro que existe roupa, né? E aí a gente não fica perdendo calor, então a gente acaba engordando, né? Então é isso aí. Vou parar de gravar aqui, depois eu deixo disponível para vocês, coloco lá no YouTube e no Classroom, tá?